Eu sei que ficou enroscado na garganta em alguns de vocês a nossa hipótese de usar a temperatura superficial como uma média ao longo do comprimento desse coletor. Então, para aqueles e para vocês outros também que não ficaram com essa questionamento aí, nós vamos fazer isso de uma maneira sem ter essa hipótese da média. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos partilhar, discretizar o nosso coletor em várias parcelas, em várias partes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir esse coletor aqui vamos dividir em 10 partes. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uma delas vamos chamar A, B, C, D, E, parará, lá até as 10 parcelas. Cada uma dessa aqui, então, vai ter uma espessurazinha ΔL 0,1 metro, né? Dividimos por 10. E nós vamos colocar uns pontos aqui. Nós vamos colocar aqui a entrada, já é o nosso T1, o nosso ponto 1. Aqui nós vamos colocar o nosso ponto 2, 3, 4, blá 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 blá, vai lá. Nosso último ponto, que tem 10, começa com 1, vai ser o nosso ponto 11. Então, na verdade, nós queremos saber qual é o nosso T11 aqui, ó. Esse é o nosso problema. Que no nosso problema lá anterior era o 2, né? O ponto T2. E como é que eu faço isso? A ideia da discretização é essa, é pegar o problema como um todo, partilhar ele e colocar aqui as condições de contorno que eu tenho. O que eu vou ter aqui? Alfa-G entrando aqui, alfa-G é a minha radiação, e aqui eu estou saindo um H. Então, ao invés de ter um coletor grande com comprimento 1 metro, eu tenho um pequeno coletorzinho, um coletorzinho só de ΔL igual a 0,1. E com isso, eu entro a minha equação 1, então lá o que nós fizemos lá, resolve a equação 1, então aplica a equação 1, do nosso quadro anterior aqui, no elemento A. Só no elemento A. Com isso, eu tenho a temperatura T1 da entrada, eu tiro a T2, é exatamente ali o que a gente fazia, a gente tinha T2. Então, eu saio com a T2. E a hipótese simplificativa? Agora, aquela hipótese simplificativa de eu dizer que a temperatura aqui é a média entre T1 e T2, está errada? Claro, continua errada, porque eu vou variando a minha temperatura aqui. Mas como esse pedaço é muito pequeno, esse erro é desprezível. O que você faz para reduzir o erro? Partir em mais pedaços, ao invés de partir em 10 pedaços, partir em 100 pedaços. Aí com pedacinhos tão pequenos, você não tem problema, é desprezível aí o erro dessa hipótese simplificativa, de pegar a média. E é isso a discretização, essa é a base da simulação numérica, onde eu pego elementos tão pequenos que eu digo que as propriedades e os valores das variáveis não variam dentro do meu elemento diferencial. Então é a base da simulação, é o que nós vamos fazer agora. Então não tem problema eu usar a temperatura média entre 1 e 2, ou seja, aplico a equação 1, aquilo que nós já fizemos, sai a equação 2. Tendo a equação 2, o que eu faço? Entro com esse valor na equação, com esse valor agora vai ser a entrada, o novo coletor é esse aqui, novo coletor, tendo a temperatura de entrada, eu tiro 3. Tendo 3, repito aqui, tiro 4, tiro 5, tiro 6, ou seja, vou aplicando no elemento B, tiro T3 e sucessivamente. E eu tiro a temperatura até T11. E agora sem essa hipótese simplificativa. E certamente vai dar uma diferença, claro, e essa diferença vai ser o erro que a gente teve da nossa hipótese simplificativa. Basicamente é isso. Que vamos aproveitar e explorar alguma coisa a mais aqui. O que aconteceria com esse coletor? Como que é a forma da temperatura ao longo desse coletor? Será que essa temperatura, nós começamos aqui, vou apagar um pouco aqui para não ficar tanta lixarada. Isso que eu queria que vocês desenvolvessem, esse sentimento físico, de como que as coisas acontecem.
a temperatura do fluido. Então está entrando a 20 graus e está aumentando. Será que isso aqui é barriga para cima, barriga para baixo? A curva disso aqui, ó. Será que isso aqui é uma reta que vai até o fim? O que acontece? Então, não percam os próximos capítulos, nós vamos ver isso e vocês vão fazer exemplos, exercícios onde vocês vão conseguir ver essa curva. Mas o que nós já vou avançando, que a gente vai ter, é que essa curva aqui não vai aumentar indefinidamente a temperatura. O que vai acontecer é que ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e de repente a temperatura não aumenta mais. Vai entrar em regime aqui, ó, sei lá, com qual comprimento de coletor aqui, ela de repente não vai variar mais. Então ela vai dar uma estabilizada lá em cima. Então, e a pergunta, quando que ela estabiliza? Então, se eu for fazer uma curva, vamos fazer melhor essa curva aqui. Vamos ter um coletor muito grande, onde não é só 11 pontos, mas digamos que aqui é, sei lá, 80 pontos aqui. Aqui é o meu número de pontos, tá? Então, a minha temperatura, como nós já vimos lá, ela começa em 20 graus e vai fazendo isso aqui, ó, e até ela estabilizar. Vocês conseguiriam achar qual é essa temperatura de estabilização? Quanto que ela estaria estabilizada? Então, essa é a pergunta. Pensem alguns segundos. Pensaram? Bom, como é que resolve isso? Resolve o seguinte, lá nas últimas, vamos imaginar as últimas células do meu coletor muito longo. Então, nas últimas células do meu coletor, o que vai ter? Se já não está mais aquecendo, é que a temperatura, talvez aqui do meu, vamos chamar aqui do meu ponto, minha temperatura 80 aqui, ó, T80, é igual à temperatura de saída aqui do meu T81. Se está em regime permanente é porque nada mais mudou e eu já digo que não mudou no espaço também, a temperatura não aumentou mais quando veio para cá. É isso aqui que eu estou querendo saber. Então, por minha definição, eu tenho regime permanente, não varia, né? Isso aqui nós já temos a nossa definição desde o início, que é regime permanente. Mas tem mais outra coisa nessa aqui, que a T, digamos 80, é igual a T81. São as mesmas temperaturas que estão aqui, não varia mais aqui, ou seja, T que entra é igual a T que sai. Então, a temperatura de entrada do meu volume de controle é igual à temperatura de saída. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar isso aqui lá na equação 1 e ver o que acontece. Então, vamos relembrar aqui o que é a equação 1. Então, nós tínhamos lá na nossa equação 1 alfa GA mais a parcela aqui M ponto CP T2T1, né? Vamos colocar aqui M ponto MCPzinho, esse CP é pequenininho, né? T1 menos o HA, que era a média, né? T1 mais T2 sobre 2, né? T1 mais T2 sobre 2 menos T infinito. E já vamos colocar menos o M ponto CP, temperatura, vamos colocar aqui, ó, em vez de T1, temperatura que entra, temperatura que sai, né? É igual a zero, porque é regime permanente. Já fizemos essa nossa definição. Mas agora o que temos? Temperatura que entra na minha última célula é igual à temperatura que sai aqui no final das duas células. Então, eu tenho aqui MCP, temperatura que entra, é igual a MCP, temperatura que sai. E eu tenho aqui, simplifico, vai ficar alfa GA, vai ser menos HA, T1 e T2, nem coloquei aqui, né? T1 é a nossa... não fiz, essa aqui é a nossa equação, né? Esse aqui é o que entra, esse aqui é o que sai, né? T entra que sai sobre 2 é a mesma, temperatura que entra mais a temperatura que sai dá duas vezes a temperatura que entra, que é igual à temperatura que entra, ou seja, que a temperatura T
é a temperatura média aqui do meu sistema. Temperatura T, que é a mesma, né? É essa própria temperatura T aqui, ó. Então, vamos chamar aqui isso aqui como se fosse o meu T final aqui, ó. Temperatura final aqui. Vamos chamar isso aqui de T final, que é a média das duas. Então eu tenho temperatura final menos temperatura infinita igual a zero. E com isso eu isolo a minha temperatura final. Temperatura final vai ser igual a, Pascal vai dar T infinito, mais o alfa G, ou A cortou, né? Aqui que tá, mais alfa G sobre H. Achamos a temperatura final, que é a temperatura média entre entrada e saída, que é a mesma, né? Como elas não mudam, são as mesmas. Então, eu achei qual é a minha temperatura de estabilização no final de um coletor muito longo, que é essa temperatura que eu queria. Está aqui, TF. Ou seja, essa diferença aqui é o alfa G sobre H. Alfa G sobre H. E dá para entender, né? Aqui, ó, se eu tenho uma radiação muito grande, aumenta a minha temperatura final. Se eu tenho uma absortância grande, também vai aumentar. Mas se meu H é muito grande, vai diminuir. Ou seja, se eu perco muito calor, se tem um vento forte, a minha temperatura final aqui diminui. Então, está aqui o nosso resultado, aplicando a nossa equação 1. Já achamos mais um pedaço do nosso problema aqui. Quase acabando. Vamos brincar mais um pouquinho com o nosso problema. O que temos aqui é a nossa curva de temperatura. Se eu estou passando uma vazão aí, por exemplo, de 1 litro por minuto, é o que nós tínhamos visto. O que acontece se eu aumento a vazão de líquido? Se eu aumento o M ponto, o que vai acontecer para a mesma situação, que a gente até intuitivamente vai ver que não vai aquecer tanto essa água lá no final. Eu vou entrar com 20, essa água não vai aquecer muito se eu aumentar muito a vazão, não vai dar tempo dela aquecer. Então certamente vai dar alguma coisa assim, por exemplo, se eu faço M ponto igual a 5 litros por minuto, vai cair aqui, vamos ver a cara da reta aqui, mas ela vai ficar numa temperatura mais baixa. E agora, se eu diminuo muito a vazão, vai acontecer, diminuir bastante a vazão, 0,05. O que vai acontecer? Essa temperatura da água vai subir bastante. Essa curva de temperatura da água, então, é uma quantidade de calor sensível, né, que ela está ganhando, que não é calor latente, né? Vocês já têm essa compreensão aí do ensino médio, né? Calor sensível quando tem aumento de temperatura, calor latente quando tem mudança de fase. Porque o que vai acontecer? É aí que está o problema. Essa temperatura pode chegar a 100 graus. E pode acontecer. Essa temperatura vai aumentando, chega a 100 graus e continua ganhando o calor do Sol. O que vai acontecer ao longo das outras células? Vamos imaginar. Quando ela chega nesse ponto de 100 graus, ela não aumenta mais a temperatura. Então, mas eu estou ao longo das minhas célulazinhas, elas continuam ganhando o calor do Sol. Mas o que vai acontecer? Mudança de fase. Parcelas da água vão se transformando em vapor dentro do meu coletor. Então, a energia que está sendo ganha está sendo usada para uma mudança de fase. E isso depende do calor latente de vaporização. Então, vamos dar uma pincelada nisso para vocês afirmarem melhor aí o conhecimento. Mas esse coletor é bastante longo, então a água foi vindo ali, foi evaporando, de repente evaporou toda a água, só ficou vapor. E agora o que vai acontecer? A temperatura agora volta a subir, mas do vapor. Então, como é que vai subir? Vai subir com outro ângulo. Esse ângulo depende do calor específico. Aqui o calor específico do líquido, isso aqui é a nossa fase líquida, é em torno de 4.200, grosso modo, da água, né, na água líquida. Do vapor é só 2.000, em torno de 2.000 o calor específico do vapor. Então, ou seja, é mais fácil dele aumentar a temperatura, aumenta mais rápido. Então o ângulo é maior. Aqui, né, não sei se ficou bom.
considere que esse ângulo aqui é maior. Então, aqui eu tenho a fase vapor e aqui o CP do vapor é em torno de 2.000 joule-quilograma Kelvin, tá? E aqui eu tenho então a minha fase aonde que eu tenho transformação, a minha fase de vaporização aqui, onde que eu tenho transformação do líquido em vapor. Mas ele vai aumentando a quantidade de vapor. E isso então, quanto de vapor eu tenho, dentro da termodinâmica a gente tem isso aqui, a gente chama isso aqui de X, que é título. Esse título vai de 0 a 1. Quando é 1 é sinal que já está só vapor. Quando é 0 é sinal que ainda só tem líquido, que não transformou. E assim é uma fração então da quantidade de vapor, de massa de vapor que eu tenho em função da massa aí, total. Então vamos botar aqui uma definição. Ó. Esse X é a quantidade de massa de vapor sobre a massa total que está ali dentro. Mas que massa total que está ali dentro, num dada célulazinha? É o quanto tem de líquido mais de vapor, porque eu tenho os dois juntos, né? Esse é o total que está ali. Isso dá uma fração de 0 e 1. Essa é a definição de título.